E vamos começar? Ficar de pé. Pai, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Juan, tenho 27 anos, faço parte do Grupo Dom. E faço parte do Ministério de Formação do Grupo Dom. E hoje vamos dar continuidade às nossas... Confesso que eu estou bem mais tranquilo, tá? Quem fez a última formação e as últimas, basicamente era eu e a Coniche. Graças a Deus hoje temos um ministério aí para ajudar e dividir. O que vocês viram semana passada? Pô, tem um monte de gente aqui hoje, hein? Preciso que vocês falem. Vocês viram semana passada? Pode olhar na cola. Oi? Você é que é amiga da Isa? Vamos, gente. Vamos, Antonella. Você já viu isso? Hã? Juízo pessoal e final. Ou seja, vocês estão vendo a nossa oração, a nossa confissão de fé do credo, certo? Então, continuando, hoje nós vamos falar sobre creio no Espírito. O que é o Espírito Santo? Como ele se apresenta? Quem que ele é na história da nossa salvação? Quem que ele é para nós, para nossa fé? Nós vivemos domingo, Pentecostes. É o momento alto do Espírito Santo. É o momento que o Espírito Santo sai do mistério, ele sai de trás das cortinas e se apresenta para nós. Mas eu venho com uma pergunta, vamos ver quem é. Qual que é o primeiro momento que o Espírito Santo aparece na Bíblia? Sabe? Qual que é? Pode falar. Quem? Quem trouxe a Bíblia? Pode abrir aí, ó. Não. Pode abrir aí. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O Espírito Santo, ele aparece no primeiro versículo da Bíblia. Tá difícil de achar aí, gente? É possível que tá difícil de achar esse. Nunca vi tão fácil de achar. Vamos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus parava sobre. Ou seja, antes mesmo da criação, o Espírito Santo de Deus já estava lá.
Quando vocês viram na primeira formação sobre Santíssima Trindade, vocês entenderam que Pai, Filho e Espírito Santo são um. Nós tendemos a pensar no Espírito Santo como uma algo que está abaixo de Deus Pai e Deus Filho. Mas ele faz parte da Trindade e tem a mesma importância aqui. O Senhor Jonas Abib, ele tem até um livro, ele nos incentiva a criar, porque é muito fácil a gente criar, às vezes, um laço com o amor de Deus Pai. Jesus é mais fácil ainda, porque é um homem como. Mas o Monsenhor Jonas, ele escreve esse livro que chama Bom Dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Por quê? Porque é esse trabalho, entender que o Espírito Santo é uma pessoa. É Deus, mas é por Espírito, mas ainda assim é uma pessoa. E que o acesso a Ele talvez seja mais fácil e mais presente do que as outras pessoas da Santidade. Porque o Espírito Santo está o tempo inteiro. Está contigo a cada instante. Todo mundo aqui é batizado? A partir do batismo, nós recebemos o Espírito Santo e temos ele dentro de nós. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo e ele fica conosco até o fim da nossa vida. Vamos para o primeiro. Nomes para o Espírito Santo. Vamos lá. Sabe o nome do Espírito Santo? É até engraçado que se você pegar aquele livro amarelo, vai ter um parágrafo só para dizer. O nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Parece redundante, mas dar nome às coisas é muito importante. Quem apresenta o Espírito Santo a nós? Quem envia o Espírito Santo a nós? Jesus. Jesus, na sua primeira aparição ressuscitado, ele chega aos apóstolos e diz: eu vou, mas eu vou enviar um ajudador, paráclito, aquela palavra está ali, mas próximo slide. Paráclito, ajudador. Outros nomes para o Espírito Santo: advogado, realizador, santificador. O que mais? Esses são os nomes do Espírito Santo. Mas a essência do que a gente tem que é: o Espírito Santo é quem age, faz as ações. Deus Pai é aquele que dá a ordem. Então, se a gente for continuar aqui a leitura, no versículo 3, Deus diz: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, Deus Pai é quem diz. A partir do momento em que Ele diz, realiza o Espírito Santo. Essa palavra difícil que está escrita ali, epiclese. Vamos estudar depois os sacramentos, mas em todos os sacramentos, no momento, o ministro, aquele que está ministrando o sacramento, vai fazer epiclese. É epiclese. Epiclese é a invocação do Espírito Santo. Por quê? Todo milagre, ação divina, seja ela da maior a menor, acontece pela força do Espírito. É o Espírito de Deus que age. É o Espírito de Deus que faz. Então, vamos imaginar um milagre de Cristo. Bodas de Caná. Jesus dá a ordem para que o serviçais enchem talhas e levem. Mas quem age, transforma a água
todos os milagres de Cristo, todas as vezes em que milagres acontecem, lá para 4 meses, eh, a ação dos dons nos grupos, quem age. Mas voltando ao sacramento, eu acho que não tem sacramento mais claro a ação do Espírito, como a Trindade funciona, do que na Eucaristia. Na Eucaristia, o Padre Romão ainda falou, domingo pelo menos, ali, quando o padre está consagrando o pão, está consagrando a hóstia, ele assume algo que a gente persona in Cristo. O padre já não é mais é próprio Jesus falando. Então entendam que quando ele a primeira vez quando a gente ajoelha e o sino toca, põe as mãos sobre o pão e o vinho, pede que o Espírito a Deus Pai mande o Espírito. Entenderam como a Trindade funciona? Então, o Espírito Santo só vem, Deus Filho o envia. Mas, assim como Deus Filho procede do Pai, mas gerado, não criado, ele procede do Pai, mas ele ainda assim é um com o Pai, procede, mas ainda assim, então isso acontece em todo, pede pela intercessão.
do Espírito. Posso pode ser
pedaço. Aquele momento já começou a promessa. Deus vai começar. Plenitude. Por fim, após e após o Pentecostes, Apocalipse, os últimos ali, tempo do eles. Por isso que primeiro, pelo batismo, são virtudes que recebemos apenas Deus. Existem as virtudes humanas. Conseguimos, por nosso esforço, ter elas. Virtudes humanas: justiça, esperança, prudência. Mas essas três virtudes divinas, elas só vêm pelo Espírito Santo. São elas a fé, esperança e a caridade. Quem está anotando pode anotar isso. Fé, esperança e caridade. A fé, por quê? Porque eu sem um Deus eu não vou ter fé em nada. Ou seja, nós não conseguimos ter fé por nós mesmos. A oração que até os ateus podem ter é pedir fé. A esperança, ela vem diretamente da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo. Porque na ressurreição de Cristo nós temos esperança de que a morte não é o fim. A morte não é o fim para nós. Por fim, a caridade, o amor. Ou seja, o amor, por quê? Não conseguimos amar se não temos Deus. Até aqueles que amam e acham que não acreditam em Deus, amam porque Deus o amou primeiro. E aí, essas sementes plantadas no coração do homem, essas virtudes plantadas no coração do homem, na crisma se recebe os dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, temor de Deus, conselho, piedade, conselho, piedade, fortaleza. São 7 dons do Espírito Santo. Ciência, muito bem, Fê. Esses dons vêm para nos santificar. Esses dons vêm para que nós sejamos pessoas mais parecidas com Cristo. E como se a gente pensar numa árvore,
Essas sementes começam a germinar e formar essas raízes que são o Espírito Santo, são os dons do Espírito Santo. E aí, com essas raízes, a principal coisa que o Espírito Santo quer trazer para nós, consegue transformar na nossa alma e já em um tronco, que é o amor. E esse dom, a virtude teologal, que não é só uma virtude, ela é tudo, porque o próprio Deus é amor, começa em nós a formar o caule e a copa dessa árvore. E ali já começam os frutos. A gente vai estudar cada fruto depois, mas os frutos do Espírito são aquilo que melhoram em mim, que ajudam a convivência comigo ser melhor. A paciência, a paz, bondade, temperança. São 12 frutos que em nós o Espírito Santo frutifica. Uma última analogia, para vocês quem não entendeu exatamente. Se a gente pensar em Jesus como a luz, o Espírito Santo é o calor. A luz nós conseguimos ver a Cristo. Cristo, em determinado momento na Terra, existiu como um homem. Hoje ele ainda existe, ele ainda é no céu, mas materialmente ele está presente conosco na Eucaristia. O Espírito Santo é como o calor. Então, se a gente pensar no sol, Deus Pai é aquele que envia raios de sol. E o calor, ele é aquilo que, se a gente pensar na terra, é aquilo que faz germinar todas as coisas, é aquilo que dá a vida. Mas aquilo que também dá a vida à igreja. Entenderam? Alguma dúvida sobre o Espírito Santo? Ninguém tem dúvida nenhuma? Ou ninguém está perguntando? Dou-lhe uma. Pode perguntar, gente. Pode vir. Bom, boa noite. Gosto de uma menina de estava falando, fala agora. Brincadeira. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, mais popularmente conhecido. Tenho 6 anos. Vou fazer uma pela primeira vez. Bom, 6 anos. Entrei na pastoral mais ou menos. Faço umas coisas participando de homens aqui. Hoje, ação, já fui coordenador. Também faço parte. E hoje eu vim falar para você que é uma parte do creio. Alguém já explicou o que a gente está estudando aqui? Olha, creio. E aí, não precisa ter medo. Então, nós estamos em qual parte do creio? Todo mundo sabe o creio aqui?
Então, como que começa o creio? Amém. Então, qual parte do creio que a gente vai ver agora? Tá ali? Dá para vocês ficarem sem responder, não. A Santa Igreja Católica. É igreja. O que significa igreja? Sabe? Quem? Gente, fraco. É terça-feira ainda. Bora? O que é a igreja? Casa de Deus? Bem. A palavra igreja vem do grego eclésia. Alguém sabe o que é eclésia em grego? Pô, aí já fica mais difícil, né? Fala aí. Eclésia significa chamado para fora. Pô, agora ficou estranho. Eclésia vem de assembleia, vem de uma reunião de pessoas. Na Grécia, quando eles faziam a eclésias, eles faziam reuniões para serem debatidas ideias, para que eles possam votar em algumas situações. Isso era chamado de eclésia. E o que isso significa na igreja? Uma reunião de pessoas, certo? Quem são essas pessoas? Vamos, gente. Gosto de falar sozinha. Nós? Nós quem? Todo mundo é parte da igreja? Tem gente que está fora da igreja? Boa. Isso aí. A partir do momento em que nós somos batizados, nós somos infundidos no corpo místico da igreja. O corpo místico da igreja é formado por todos aqueles que são batizados. Isso faz com que nós somos igreja. Ei, eu fiz o maior desenvolvimento aqui, ó. Igreja. Então, todo mundo aqui é batizado. Todo mundo incorpora o corpo místico da igreja. Beleza? Tá. E o que a igreja representa? Alguém sabe? Por que tem a igreja? Por que tem aquele monte de pedra com pintura bonita ali na frente? Porque é a casa de Deus. E a igreja vai representar, por exemplo, uma ponte para a casa de Deus. Quem que criou a igreja? A igreja. Como que Jesus criou essa igreja? Como? Ele pediu para Pedro? Também? Mas essa igreja
que a gente vai falar agora é uma igreja que vocês vão descobrir que ela vem lá de Abraão. Alguém aqui já ouviu falar em Abraão? O Juan acabou de falar aqui sobre os tempos. Tempo da promessa, e outros que eu sempre esqueço o nome, daqui a pouco eu vou ler lá para lembrar. E o tempo da promessa é quando começa a nossa igreja. E vem a promessa para Abraão de que ele teria muitos filhos. E a partir dessa promessa de que ele teria muitos filhos, hoje nós somos filhos de Abraão. Entenderam? Não. Entenderam? Mais ou menos. Pô, a gente vai descobrir que a gente tem uma igreja e essa igreja tem muitas coisas. E é igual ao Espírito Santo. Às vezes é um pouco difícil da gente explicar, mas eu vou me esforçar. Vamos lá. Então, a igreja representa a união entre Deus e a humanidade, como foi dito, a casa de Deus. A gente vai lá quando a gente quer encontrar Deus, mas a gente também pode conversar com Deus no nosso quarto, por exemplo. Todo mundo compreende isso, né? Beleza. Então vamos lá. Ó, tem uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui. Vocês sabem o significado de caridade? Quem sabe o que é caridade? Isso é um tipo de caridade. Mas eu quero que a partir do momento de que eu falar caridade aqui na frente, vocês entendam caridade como amor de Deus. Beleza? Caridade vai vir lá do grego caritas, que significa amor. Que é o amor que Deus tem por nós. Que é o amor que nos criou. Beleza? Então, caridade não vai ter... A partir deste momento, caridade não vai ter nada a ver com esmola, nada a ver com ajudar o próximo, porra nenhuma. Caridade é amor. Caridade que eu tenho com o próximo vai ser amor. Entenderam? Todo mundo entendeu? Beleza, então vamos continuar. Então, tá. Então, eu falei... Vou passar aqui que eu acho que já vai ser... Bom, vamos lá. Então, igual eu estava falando para vocês, a igreja, que vem do grego eclésia, significa convocação para o reino de Deus. Alguém aqui é bom de português? Tem ninguém aqui que é bom de português? Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui e uma pergunta aí. Ó, vamos lá, ó. Ó, tá ali já, ó. O que é sujeito? Sujeito é a pessoa que sofre ação. Beleza. Qual que é a outra ali, ó? Objeto. Quem que é? Você. O que é objeto? Pô, tem mais alguém aqui que é bom de português? Bom de português, o que é objeto? Ó, ó, como que vocês vão fazer vestibular, Enem, desse jeito? Porra. Ó, então, ó, vamos lá. O objeto aqui, ó, objeto. Objeto é aquilo em que se crê. Entenderam? Objeto. Eu acredito que aqui é água. Isso aqui é um objeto. Aqui tem água. Objeto. E o sujeito? A gente crê na igreja. A igreja é um objeto. Certo? Na frase. Beleza? Mas ela também é o sujeito. Pô, aí ficou confuso. A igreja vai ser quem nos dá algo para crer, e ela também é algo que a gente crê. Isso, a igreja vai ser o sujeito e vai ser o objeto. Igual tá ali. A igreja faz parte do corpo de Cristo, igual a gente estava falando agora há pouco. A partir do momento que a gente é batizado, a gente incorpora o corpo místico da igreja.
Então ali eu já falei com vocês. Deus criou o mundo para que nós nos uníssemos a Ele. E a igreja é um meio. Igual eu também já falei com vocês, da ponte. A igreja é como se fosse uma ponte que nos leva a Deus. Ela intermedia essa aproximação. Ah, e ali é a parte das alianças que o Juan falou, que eu vou falar um pouquinho agora também. Deus, ele fez várias alianças ao decorrer do tempo, e vocês vão ver isso na Bíblia, algumas passagens. As alianças mais importantes que Deus faz foi, no princípio, a aliança com Abraão, igual eu estava falando com vocês, que ele promete os filhos, ele promete a vinda do Salvador, que é o Cristo. Então essa é a primeira aliança que Deus faz. Vocês vão ver que Deus faz várias outras alianças. Deus faz aliança com Davi. Tudo isso que Deus vai fazendo ao decorrer é para chegar numa última aliança, que é a aliança da salvação. Alguém sabe qual é a aliança da salvação? Quem? Jesus Cristo? Vamos? Quem está falando certo aí, então está falando baixo? Jesus Cristo. Bom, então, ali também já vai ter uma boa parte que eu já fui falando com vocês, que é a preparação da igreja se inicia com a vocação de Abraão. A plenitude dos tempos, o Juan falou, que vai ser a parte da encarnação do verbo, que é quando Jesus vem. E nessa plenitude dos tempos, rapaziada, a plenitude é quando a igreja começa a se normalmente. Então, a nossa igreja vem desde lá de Abraão, mas ela ainda não tinha sido exatamente. Vem com uma nova aliança, faz essa. Não. E a partir de nós vamos ter a igreja que a gente... Dúvidas? Tem um sim aí, ó. Foi. Pode perguntar, não tenham medo. Se eu estiver falando e vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão que eu paro para responder. Ali vai colocar que a estruturação e a fundamentação da igreja, fisicamente, vai se iniciar com os 12 discípulos. Ou melhor, que representam as 12 tribos de Israel. Já ouviram falar nas 12 tribos de Israel? Vai ter o leão da tribo de Judá. Não, nunca ouviram? Mas eu não vou. Os 12 apóstolos representam as 12 tribos de Israel. E Pedro, conhecem Pedro? Já ouviram falar de Pedro? Ele vai ser chefe. E vai estar escrito, slide, que a igreja é a união. A igreja é a união de todos aqueles que fazem parte do seu corpo. Que o pecado é a desunião. Então, a igreja abrange
pecado restringe. Vocês já ouviram falar sobre pecado, né? Tem alguém aqui que ainda não ouviu falar sobre pecado? O que o pecado faz com a gente? Nos afasta de Deus. Mais alguma? Então vamos supor que isso aqui é Deus. Eu tô aqui, ó. Eu e Deus, Deus e eu. Tô na graça. Aí eu cometi um pecado. Deus está se afastando de mim? Mas eu tô me afastando de Deus. Certo? Então o pecado ele vai ser todo tipo de desunião com o corpo de Deus. O estado de graça é a gente estar em plena comunhão com Cristo. Vocês já aprenderam isso, né? Sim? Não? Beleza. Então, para fechar essa parte, a igreja é a continuação da propagação do evangelho que Jesus começou. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje nós somos a continuação daquilo que Cristo começou. Não? Ninguém? E nós devemos continuar aquilo que Deus começou. Nós devemos ter igreja. Deve ser igreja igual aquela de pedra que tem na frente. Estão pegando. Vocês estão ficando bom agora. Só precisa me responder um pouquinho mais. Então, vamos falar um pouco do povo de Deus, corpo de Cristo. Igual eu falei para vocês, o que faz parte do corpo místico da igreja? Falei. Os batizadas. Boa! Então, os membros do corpo místico da igreja são todos aqueles que são batizados. Logo, aqueles que não são batizados não participam do corpo místico da igreja. Isso aí, vocês vão acordar ainda. Está muito cedo. Ali vai falar que a nossa igreja ela é dividida em visível e invisível. Pô, mas você estava falando aí e tal, e falou que a gente só tem uma igreja, e agora você fala que ela é visível, mas ela também não é. O que isso significa? Alguém tem alguma ideia? Não? Igreja visível é tudo aquilo. E a igreja invisível é tudo aquilo que a gente não vê. Beleza? Ali vai colocar, não sei se todo mundo consegue ver, justo nessa parte um pouco abaixo, que o Papa tem as chaves do céu e da terra. Logo, o Papa tem as chaves da parte visível da igreja e da parte invisível da igreja. Beleza? Positivo. Alguém aqui já teve a curiosidade de procurar ou se recorda, viu em algum lugar, como é a tiara papal? Vocês sabem o que é uma tiara papal? Não? Tiara papal é tipo uma coroa que o Papa usa. Só que nessa coroa tem 3 coroas. Alguém já viu? Já? Não? Beleza. Na próxima eu peço para alguém trazer uma imagem que eu não tenho tempo de lembrar. Nessa tiara papal vão ter 3 coroas. Uma coroa representa a terra, outra coroa representa o purgatório e a outra coroa representa o céu. Falando que o Papa tem o controle sobre o visível e o invisível da igreja,
Quer dizer que o Papa tem controle sobre todos esses terrenos. Sobre a terra, sobre o purgatório, sobre o céu. Eu não vou pedir para vocês abrirem na passagem agora, mas quando vocês falaram que Cristo intitula a igreja, e a igreja com Pedro, vai ser naquela passagem de Pedro, tu és pedra e sobre tu edificarei a minha igreja. E ele também fala que entregará as chaves do céu e da terra para Pedro. Todo mundo aqui já deve ter ouvido essa passagem em algum momento da vida. Não ouviu, está ouvindo agora. E a partir daí, o Papa tem o controle absoluto sobre o que acontece lá e o que acontece aqui. Um pouco mais tarde a gente vai ver algumas outras coisas também. E aí acho que talvez vai ficar mais fácil de entender. Beleza. Ali vai trazer que o sacerdotal é a ponte com a Deus. Quem sabe... Bom, vou mudar. O nome, papado, papa, papado do papa. Mas o papa vai ser também chamado de pontífice. O pontífice romano. Pontífice vem de ponte. Exatamente. Então, o papa, ele é a ligação entre nós e o céu. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte? Ele vai trazer também os profetas. Quer guardar e evangelizar a palavra? Vai trazer também. Vai trazer muitas coisas ali que eu já fui falando para vocês. Uma das coisas que traz ali é o Espírito Santo, que o Juan estava explicando que ele atua na igreja, que ele é a alma viva da igreja. E aí vai ser uma coisa que nos diferencia muito dos nossos irmãos evangélicos. Porque nós acreditamos na igreja visível, que eu estava falando para vocês que é aquela que a gente vê, e na igreja invisível, que é aquela que a gente não vê. Os evangélicos acreditam apenas na parte invisível da igreja. Não sei se tem algum evangélico aqui. Se tiver, eu estou te explicando um pouco de como que é, né? E a parte visível da igreja, se eles reconhecessem, eles aceitariam a primazia de Pedro. E Pedro foi o primeiro papa. Porque quando Cristo vai falar, Pedro, tu és pedra, e sobre que edificarei a minha igreja, ele não está falando assim, Pedro, eu vou edificar uma igreja. Falando isso? Falando assim, estou abrindo uma igreja e os outros 12 abrem o resto. Não está. Ele está falando expressamente, a minha igreja. Então, nós pertencemos à igreja de Cristo. Boa, isso aí. Agora a gente vai entrar nessa parte aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer me xingar muito? Beleza, obrigado. A gente vai entrar nessa parte agora. Igual eu estava falando com vocês, o Juan também falou. Nós temos uma igreja, certo? Pô, mas a igreja
Eu ouvi falar que existe uma igreja lá em Antioquia que também segue o Papa, mas é um pouco diferente. Alguém já ouviu falar em alguma coisa semelhante? Alguém já ouviu falar em igrejas ortodoxas? Alguém já ouviu falar em outros tipos de igreja? Não. Bom, eu vou tentar explicar um pouco para isso de vocês agora. Acho que eu me confundi. Bom, nós temos uma igreja una. Quer dizer que não tem outra, igual eu estava explicando para vocês. Quando Jesus diz que ele vai criar a sua igreja, não está falando que ele vai criar a primeira e depois o resto cria o resto. Ele está falando que ele está criando a igreja dele, a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela só pode ter uma cabeça, que é Cristo. E essa igreja que tem uma cabeça também tem uma alma, que é o Espírito Santo. E essa igreja que tem uma cabeça, tem uma alma, só pode ter um corpo. Que é? Que somos? Nós, beleza. Batizados. Vocês estão ficando bom. Essa igreja, que é uma só, ela possui alguns ritos diferentes. Por exemplo, a igreja de Antioquia, ela é uma igreja católica, ela responde ao Papa, mas ela tem um rito um pouquinho. A nossa igreja, ao redor do globo terrestre, vão ter aproximadamente, talvez um pouco mais, um pouco menos, 20 ritos diferentes. Isso não quer dizer que são outra igreja. Quando que começa a fazer parte de uma outra igreja que não a nossa? A partir do momento que eles não seguem o Papa. A partir do momento que ela tem uma cisma com a Igreja Católica ou com o Papa, ela se separa da nossa igreja. A partir daí, ela não responde mais ao Papa. Beleza? Outras hipóteses. Ela não fazer parte da nossa igreja una. Por exemplo, a igreja evangélica não segue o Papa. Beleza? Igrejas ortodoxas. Muitas igrejas ortodoxas não respondem ao Papa. Tem igrejas ortodoxas que elas têm cátedras. São iguais à Cátedra de Pedro. E elas são suiures com a nossa igreja. Então, elas vão seguir as mesmas tradições, os mesmos batismos. Muitas das coisas que nós fazemos e muitas das coisas que nós acreditamos, eles também fazem. Muitos dos nossos dogmas vão ter essa familiaridade. Não sei se já explicaram para vocês sobre batismo, mas alguns batismos da nossa igreja são válidos, desde que eles sigam o mesmo rito. Inclusive, em casos excepcionais, nós podemos fazer o batizado. Casos a pessoa está morrendo, não tem a possibilidade de vir um padre, o padre não vai chegar até o momento dessa pessoa falecer para poder realizar o batismo. Muitos de nós, já batizados, podemos realizar isso. Então, muitas das coisas que nós temos na nossa igreja são familiarizadas com outras. Estão entendendo? Mas não necessariamente essa outra igreja faça parte da nossa. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, a nossa igreja é una. E ali vai colocar uma coisa que eu achei muito engraçada. Vai falar que nós tivéssemos mais de uma... ali ele vai comparar na realidade a igreja com a esposa, né? A igreja é a esposa de Cristo. Acho que eu já falei isso, né?
e vai falar que se tivesse mais de uma igreja, Jesus seria adúltera, uma coisa assim. Mas, sim, eh, vamos lá. Qual é a fonte da igreja? Alguém sabe? Da igreja? Da onde que nós começamos? Da onde que nós surgimos? Nós surgimos do carisma de Deus. Nós surgimos do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que nos criou. Beleza? Então, nós nascemos no coração de Deus. E a igreja também nasce no coração de Deus. Nasce do amor de Deus para conosco. Beleza? Então, vamos. A alma da igreja, o Espírito, que é o princípio da unidade da igreja. E ali vai estar que une a igreja. O que une a igreja, né? É a caridade. A caridade aqui não é esmola, lembre-se, é o amor. A profissão de fé, a celebração comum do culto divino e a sucessão apostólica. Então, a nossa igreja ela é una, a nossa igreja é santa. Vocês acham que a nossa igreja é santa? Sim. Por que a nossa igreja é santa? Se a gente vê que padres cometem pecado, e a gente vê que quem fala aqui na frente comete pecado, como que a nossa igreja é santa? Alguém quer responder essa? A nossa igreja é santa porque o fundador da nossa igreja, que é Cristo, era santo. Lembram que eu falei para vocês que Cristo é a cabeça? Cristo é quem manda na porra toda? Então, a nossa igreja é santa porque Cristo é santo. E a nossa igreja é católica. Alguém sabe o que significa católica? Universal. Eu sou a universal. Brincadeira, gente. Mas católico significa universal. A tradução de católico é universal. Por que é universal? Porque todos são chamados a fazer parte da igreja. A igreja ela não vai ter distinção. Ela vai querer acolher a todos. Logo, é uma igreja universal. Agora vocês podem olhar para a igreja universal e falar que eles são católicos. Cadeira, não pode não. E apostólica. Por que a nossa igreja é apostólica? Por causa dos apóstolos. A nossa igreja é apostólica porque ela foi passada de geração em geração. Então a nossa igreja tem uma sequência. A nossa igreja ela é apostólica porque a fé em que nós cremos hoje é a mesma fé que Pedro acreditou. A gente só tem uma igreja una, santa, católica e apostólica porque a nossa fé é exatamente igual à fé de Pedro. Porque em tudo que acontecia naquela época, também acontece hoje. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Bom, aqui vai falar aquela parte do termos do pecado, dos membros, que não é os pecados da igreja, que eu estava falando para vocês. Católica Universal. E que todos são chamados para o reino. Vamos lá. Autoridade e hierarquia da igreja. Ali já vai entrar um pouco na parte da apostólica, né, que são a sucessão dos apóstolos. Que a nossa fé, igual eu estava falando para vocês, é a mesma fé dos apóstolos. Por isso que a nossa igreja é una, santa, católica e tal. Aspectos não transmissíveis. Seriam as testemunhas da ressurreição. Tá, vamos lá.
dessa parte da hierarquia, vou trazer algumas coisas para você. Nós temos na nossa igreja os clérigos. Quem são os clérigos? Sabe? Quem sabe aquele negócio que o padre usa aqui? Nome? Como? Clérigo. Eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Clérigos são a parte da igreja, vão se encontrar sacerdotes. E o Juan tinha falado uma parte disso. Os sacerdotes, em alguns momentos, vão assumir uma coisa que chama persona in Christi. O que isso significa? Persona in Christi. Ele está na pessoa de Cristo. Tá, mas o que isso quer dizer? Que não é mais o padre que está falando. Jesus, exatamente isso. Boa. Então, a partir do momento, só para vocês entenderem, que você está se confessando para um padre, naquele momento o padre está atuando em persona in Christi. E a partir daquele momento, não é mais o padre. É Cristo. Então, quem absolve os seus pecados é... Vamos, de novo. Quem absolve os seus pecados é... Obrigado. Quando o padre está realizando a consagração da Eucaristia, ele está atuando persona in Christi. Persona in... Boa, isso aí. Quem mais é parte dos clérigos? O Papa. O Papa não é o top 1 aqui? O quê? Bispo? Ela falou algo interessante aqui que eu não tinha falado para vocês. O Papa é um bispo? O Papa é um bispo. O Papa é o bispo de Roma. E aí, eu estava fazendo uma analogia muito engraçada. Porque no momento em que eu pensei que o Papa é bispo de Roma, eu estava imaginando o nosso país dividido com o Distrito Federal. Porque Roma é como se fosse a capital. Nossa, muito viajado, né? Às vezes eu surpreendo. O Papa, todos os lugares têm um bispo. Todas as dioceses terão um bispo. As arquidioceses vão ter um arcebispo. E Roma vai ter o Papa, que é o bispo de Roma. Beleza? Beleza. Dentro da hierarquia da nossa igreja, nós vamos ter também os leigos. Quem são os leigos? Nós. É isso. Nós ficamos com essa parte. Somos os leigos da igreja. Se alguém aqui quiser virar sacerdote, você não vai mais ser. É a dica. Agora, vamos falar rapidinho de uma coisa que chama comunhão dos santos. Alguém tem uma ideia do que seria a comunhão dos santos? Pô, só santo pode comungar? Não, não tem nada a ver. Comunhão dos santos. Quem? Vamos lá. Comunhão dos santos. Nós vamos ter
Ó, na comunhão dos santos, nós vamos começar a falar de santos, não. Vamos falar da comunhão da nossa fé, dos sacramentos, dos carismas e da caridade. O que é caridade? Amor, muito fraco. O que é caridade? Amor. Vamos lá, então. Então, o que os santos são para nós? O quê? Os santos são para nós? Exemplos. Os santos são exemplos para nós? Pelo amor de Deus, se alguém fala não. Os santos são exemplos para nós do quê? De santos. Ai, ai. Os santos são exemplos para nós de um modelo de vida, do jeito como eles viviam. Muitas das vezes a gente pode pensar que ser santo é algo inalcançável, ou que é algo muito difícil, e aí a gente se depara com uma infinidade de santos que existe na nossa igreja. E o que todos esses santos têm em comum? A santidade também. Mas não só isso. Eles conviviam tanto com Cristo que eles começaram a se parecer com Cristo. Que eles começaram a reluzir a Cristo. E acima de tudo, eles sabiam que eles eram pecadores e eles buscavam cada vez mais estar em comunhão plena com Cristo. Porque é muito bom você estar em comunhão plena com Cristo. E ali vai estar que nós veneramos as suas vidas e pedimos a intercessão. Por que a gente pode pedir a intercessão de um santo? E o quê? Ó, eu vou explicar uma parte que eu acho que eu esqueci. Ixi. Gente, que é muita coisa. Tava falando pro Fiorini lá atrás. O que eu trouxe para vocês aqui dá mais ou menos umas 9 horas. Eu tenho 1 hora para falar. Então, é tipo muita coisa, muito resumida. E às vezes a gente acaba esquecendo de alguma coisa. Mas vamos lá. Vou voltar aqui rapidinho. Ó. A nossa igreja vai ser dividida em 3. Nossa, mas você falou que era só uma igreja, não sei o quê, e tananana. Mas vai ser uma só igreja, vocês vão. Eu acho que eu não anotei, é por isso que eu esqueci. Ah, aqui, ó, achei. Então, a nossa igreja vai ser dividida em 3. A igreja militante. O que é a igreja militante? É aquele maluco chato que fica pagando na internet lá, falando um monte de merda? Não, não é isso, a igreja militante. A igreja militante somos nós. A igreja que está na terra, muito boa. A gente vai ter a igreja militante, que somos nós que estamos na terra, e nós podemos fazer uma coisa. Nós podemos rezar para quem está no purgatório. Boa? Quem está respondendo? Caralho, você já fez essa formação? Boa. Então, nós podemos rezar por quem está no purgatório. E nós podemos pedir a intercessão de quem está na igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? A igreja triunfante é a igreja que está no céu. E nela estão os santos. Beleza? Beleza. Então, a gente pode pedir a intercessão para eles e a gente pode rezar para quem está no purgatório. E quem está no purgatório? Não pode fazer nada, felizmente. É assim que a banda toca. Você estará condenado a um vale de lágrimas. Deus foi muito piedoso. Então, nós podemos pedir a sua intercessão.
A gente adora santo? Não. Muito boa. A adoração vai vir ali de latria. O que é a latria? Para quem que a gente presta a latria? A latria é a adoração que nós prestamos exclusivamente para Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai ter uma veneração chamada dulia, que nós prestamos para todos os santos. Nós vamos ter algo chamado protodulia. Protodulia? Protodulia é uma veneração que nós vamos fazer especial para São José. Mais que isso, a gente vai ter algo chamado hiperdulia. Hiperdulia é a veneração que nós trazemos a Nossa Senhora. Beleza? No momento da missa, no momento da consagração, o padre fala-se o nome da Virgem Maria, nós fazemos uma simples reverência. E no momento exposto o Santíssimo Sacramento, nós ficamos ajoelhados diante do Rei. Essa é só uma das diferenças entre adoração, veneração. Ali vai trazer exatamente aquilo que eu tinha esquecido de falar, mas que estava ali e eu não esqueci, eu não tinha chegado ainda. Que é a igreja militante, que somos nós, a igreja padecente, que é o purgatório, e a igreja triunfante, que é o céu, e é composto por todos aqueles que estão no céu. E a comunhão dos santos, finalmente. A comunhão dos santos, que traz aí que é um dom da igreja, que nós somos um corpo. Comunhão dos santos. Eu estava ouvindo uma formação do padre Leonardo Wagner, que eu gosto muito, várias formações catequéticas. E nessa parte da comunhão dos santos, ele vai trazer uma explicação sobre as graças que nós produzimos na terra. Todo mundo sabe aqui que a gente produz graça, né? A gente produz graça quando a gente reza, a gente produz graça quando a gente faz alguma coisa especial assim e tal. Eu acho que eu não cabeça. Alguém aqui já ouviu falar na consagração à Nossa Senhora? Eu vou fazer um parênteses rapidinho. Quando a gente produz graça, a gente está depositando todas as graças que a gente tem e que a gente faz num tesouro universal de Deus. Então, todas as minhas graças vão estar junto com a graça de todo mundo aqui. Inclusive com as graças que Madre Teresa fez, inclusive com a... Enfim, todo mundo que produziu graça vai estar naquele tesouro. E um parênteses que eu achei muito legal que ele faz, quando a gente se consagra depois, isso não é só a título de curiosidade, as nossas graças não nos pertencem mais. Então, quando a gente chegar no céu, a gente pode ter ou pode não ter. Porque a partir do momento que a gente faz a consagração, a gente entrega todas as nossas graças, tudo aquilo que a gente deveria receber no céu, para Nossa Senhora. E ela distribui isso do jeito que ela quiser. Inclusive, se ela quiser deixar tudo para você, ela pode deixar. Mas se ela quiser distribuir isso para um monte de gente que está precisando, ela vai fazer. E essas graças vão ser nosso tesouro no céu. Já ouviram falar aquela história do tijolinho? Toda vez que você vai na missa, toda vez que você faz alguma coisa, está colocando um tijolinho lá no céu? Nunca ouviram? Ah, bom. Então vai ser mais ou menos isso. E quando a gente chegar no céu, eu espero, né, que todos vocês tenham uma casa. Cada tijolinho que foi colocado lá. Eu espero ver todo mundo aqui.
Agora a gente já está, só para finalizar aqui, eu acho que vocês já estão querendo ir embora. Tem alguém aqui querendo ir embora? Então eu vou falar mais 1 hora. 1 hora vocês aguentam? Ai, ai. Não, o Fiorini já tá querendo me bater lá, ó. Não dá. Ó. Então, para finalizar aqui, eu acho que esse é o último slide. Vamos ver. É. Ó. Qual é a função do Papa e dos bispos? Alguém sabe? Qual a função dos papas e dos bispos? Lembrando que o Papa também é um bispo. Qual é a função? Alguém? 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 Não? Ninguém? Então, tá. Pode ser líder da igreja. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Todo mundo aqui trouxe Bíblia? Em João 21. João 21, 15. De 15 a 19. 15 a 18. João 21, de 15 a 18. João 21, 15 a 18. João 21, 15 a 18. Amém? Amém ou misericórdia? Quem está na misericórdia ainda? É um pouquinho depois de Gênesis e um pouquinho antes do Apocalipse. Achou? Amém. Então vamos lá. Em João 21, 15. Alguém quer ler? Não? Nossa, foi um não tão sincero. Quer ler? Então, aqui, ó. Aqui, ó, foi mais rápido aqui, ó. Depois de perguntou volta. Pedro respondeu. Palavra da salvação. Agora eu pergunto para vocês, qual é a função dos bispos do Papa? Fala aí. Gente, vocês acabaram de ler. Apacentar as ovelhas. O que isso quer dizer? Cuidar do rebanho de Cristo que somos nós. Aí, ó, todo mundo aqui é uma ovelhinha. E os bispos têm a icônica missão de cuidar de cada um aqui. A função do Papa é ser o líder da igreja. Igual eu já falei aqui algumas vezes, ele tem o poder de decidir tudo aquilo que acontece na igreja. E aí você vai me perguntar assim: ah, mas o Papa não pode errar? Quando o Papa está decidindo alguma coisa referente à fé ou à igreja, o Papa tem uma coisa chamada infabilidade.
O Papa não comete erros quesitos referentes à nossa fé. Obviamente que o Papa pode tropeçar e cair e cometer um erro, mas não em assuntos relacionados à igreja, porque ele é movido pelo agir do Espírito Santo. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza. E os bispos, igual eu falei para vocês, tem a diocese, que tem um bispo, a arquidiocese, que tem um arcebispo, eles são responsáveis de cuidar das suas ovelhas regionalmente. Tudo isso vai ser remontado a uma só igreja, que é a nossa igreja, que a gente vem explicando lá do começo, que é a nossa igreja una, católica, apostólica. E ali vem uma coisa muito legal. Que a nossa igreja, como eu disse para vocês, o Papa não pode errar em assuntos referentes à nossa fé. Então, a nossa fé, nossa igreja, não é uma democracia. A gente não pode ir lá e querer votar num Papa. Alguém aqui foi votar no Papa quando teve o conclave? Não. Então, a gente não pode escolher. A gente pode votar para o Padre Romão nunca mais sair daqui? Não pode. Então, nós não podemos escolher. E a nossa fé tem uma coisa que é o centro de tudo. O que é o centro da nossa fé? Jesus, Deus, Cristo, Santíssima Trindade. Isso é o que rege tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente é. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém está com fome? Então eu vou falar mais uma hora. Brincadeira. Recados paroquiais? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prometo. Vamos lá. Então, pessoal, a gente parte do a parte dos santos ali. Não. Só... Às vezes a gente pensa que se santo a gente é martirizado, né? Uma que se sai de lugar com a São Bartolomeu, de lá do Vídeo. Mas eu vou trazer uma semente. Tá? Faz uma proposta. A vida continua no trabalho, no estudo. É possível. Quem não vem. Está gravando, está disponível para a primeira aula. E para contar presente. Gente, sério. A gente ficou 2 horas falando aqui para receber um resumo do tamanho. Por favor, corra mais, aprofundem ali falado, tá bom? Por favor. Que mais? Alguém a folha de agora? A gente vai dando mais fique não nas redes sociais, não, do grupo da formação. Fica no final, a gente for atentos. Logo mais teremos. Bom, é isso, estão liberados. Até semana que vem.
Pessoal, quem pegou cadeira na outra sala, por favor, devolver lá, tá? Vai ajudar bastante. Bom. Gente, quem tiver entrar no grupo do WhatsApp, vem aqui lá para casa.
Eu vou evitar falar muito crime ambiental aqui,